Estamos no ar para a segunda temporada do nosso Quanticast. Essa nossa segunda temporada, eu e o João Paulo não estaremos mais juntos necessariamente. De vez em quando estaremos sozinhos, como hoje. Estou aqui com a nossa convidada Marina. Mas antes da gente seguir, eu vou pedir para você deixar o seu like no nosso vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e chegar para você. Muito obrigado a todos. E Marina, seja muito bem-vinda ao nosso Quanticast. Muito obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. Estou super animada com o nosso papo hoje. Vamos Le- falar bastante aí sobre carreira, finanças. Exatamente. A Marina, eu conheci ela há cerca de mais ou menos 2 semanas, né, Marina? Ah, E a gente teve uma conexão muito legal. foi muito E agora legal. estamos aqui para trazer um conteúdo de extrema relevância para você. A gente fala muito hoje de carreira, do que fazer. Eu vejo que as pessoas ficam um pouquinho meio perdidas. Sim. Mas antes da gente entrar nisso, eu quero que você explique um pouquinho do que é a sua empresa e o nome dela, que é DT Flex. Flex. Explique um pouquinho pra gente, por favor. Joia, legal. Então, eu sou Marina Quaglio, eu sou designer de carreiras do presente e do futuro. Uhum. Então, eu sou fundadora da DT Flex, design tático de carreira. E eu ajudo pessoas a se posicionarem no mercado de trabalho do futuro usando suas melhores habilidades. Então, o mundo está mudando, né? A gente vai Uhum. precisar ficar cada vez mais versátil, flexível, eh, parar, né, de a gente se colocar em caixinhas, em cargos, né, nos limitar e olhar a nossa jornada como um pacote, de habilidades, né, que ele pode ir crescendo ao longo do tempo. Então, a DT Flex mesmo, né? O D de design, então é algo que é realmente personalizado, né? Desenhado para cada aluno, cliente, profissional que passa pelo processo. O tático vem dessa questão desse conjunto de ações, né, e movimentos que são feitos estrategicamente para alcançar um objetivo. E o flex é esse olhar, né, da pessoa e do profissional, né, que não tem como a gente separar, né, Sim. nossa Uhum. carreira e o que a gente é como pessoa, Pessoa. né, na nossa vida. Só que a gente usar esses dois posicionamentos para levar para nossa carreira, né? Então tem esse olhar flex, né? Tem um olhar também muito humanizado. A gente precisa Uhum. falar sobre carreiras humanizadas, né? Sim. Eu acho que só pela sua introdução, o pessoal já viu que a gente vai aprender muita coisa aqui hoje. Eu acho que Isso. você é muito mais um ouvinte do que até mesmo falar alguma coisa. Ai, que E é bom. legal quando a gente fala de nome de empresa, porque nós, Quant Capital, as pessoas perguntam, poxa, por que Quant Capital? Quant vem de quantitativo. Quantitativo tem a ver com matemática e estatística. Sim. Então a gente consegue trazer previsibilidade para as operações que a gente faz dentro do mercado financeiro. Então eu consigo saber um range, aonde que a ação vai se descolar até onde ela pode chegar. E é legal como o nome, ele faz parte do que é o negócio, né? Que nem o seu, Com DT certeza. Flex. Exato, exato. E uma coisa legal é que no, né, se alguém tiver a oportunidade depois de ver o logo, o T, né, que é o de tático, ele é um farol marítimo, Uhum. né? Então a torre e o feixe luminoso, né, que a gente traz essa todo esse storytelling, né, da carreira do futuro com o mundo náutico, né? Uhum. Então, da gente realmente brilhar, né? Todos nós, a partir de agora, somos faróis, né? E aí as nossas habilidades e as nossas carreiras vão brilhar nesse mar, né? Nesse mercado de trabalho do futuro. Então, acho que é legal também, né? Quando a gente tem Uhum. poder contar de uma, né, de uma forma mais lúdica, Uhum. né? O que é esse movimento que a gente está passando no mercado. O legal assim, que a gente vai falar de carreira hoje, e a gente vai falar de empreendedorismo também. Porque quando a gente se conheceu, você me contou que você desenvolveu um sistema que é Sim, assim que hoje você consegue ajudar as pessoas, né? Através do seu trabalho. Então, exa esse sistema, ele consegue ler as habilidades das pessoas através de algo que ela preenche, e aí você consegue traçar meio que a pessoa poderia fazer. Explica um isso, pouquinho mais esse sistema, como você desenvolveu, como foi o MVP, porque legal. eu acho legal a gente falar disso, porque é a questão do empreendedorismo. As pessoas
muitas querem empreender e ficam, às vezes, travadas em algumas questões. Eu sei que envolveu dinheiro, envolve Sim, recurso financeiro, não tem claro. jeito. Mas quando a gente acredita em alguma coisa, acredita em alguma ideia, eu acho que o dinheiro, ele é em segunda instância. Porque É. você não tá olhando para o dinheiro. Você tem um propósito, você está acreditando naquilo. Então conta um pouquinho pra gente aí como é que foi essa questão de você investir o dinheiro, acreditar na sua ideia e colocar isso em jogo, que hoje funciona aí a todo vapor e você tem clientes a nível Brasil, né? Sim, sim, hoje a gente atende nível Brasil. Legal, na verdade é uma plataforma que eu desenvolvi, né? Então, quando eu falo, as pessoas falam, ah, é uma plataforma comprada? Eu falo, não, né? Eu Eu que desenvolvi. desenvolvi, né? A gente fez todo um desenho, fiz um desenho. Na época, contratei, né, pessoas que faziam esse desenvolvimento e a gente foi criando realmente MVPs, né? Então, antes de criar efetivamente a plataforma, né, usar a tecnologia, a gente fez em Excel, né? Foi fazendo ali em MVPs, né? Igual a gente fala, né, dos MVPs do iFood, né? Uhum. Quando ele começou, ele também fez vários MVPs até chegar nesse aplicativo maravilhoso que é E para hoje, quem né? não sabe, o MVP, ele é aquele mínimo produto viável, traduzindo para o Isso, português, para que algo seja validado, para que a sua ideia futura seja colocada em prática, né? Então, é o mínimo de esforço que você vai fazer, até em investimento financeiro também, isso, para saber se aquilo de fato funciona. funciona, né? Por favor. Exato. Então a gente criou, né? Eu tinha a ideia, fiz todo o desenho, a gente fez o primeiro desenho em Excel e ia falar com os clientes, né? Que eu tinha na época, e Em validar Excel. em Excel ainda. E aí depois eu voltava, né, com o resultado do cliente para essa equipe. Na época eram 2 desenvolvedores, a gente ficava assim, finais de semana trabalhando, era o pessoal de São Paulo, eles vinham, na época eu morava em Campinas, então a gente vinha para o meu apartamento, a gente ficava sábado e domingo trabalhando, ajustando os MVPs e ia para o MVP 2, a melhora do Excel para o próximo cliente. E a gente foi fazendo isso até mais ou menos ali MVP 3, 4, e efetivamente a gente desenvolveu a nossa plataforma em Python, né, que hoje é uma linguagem muito bem conhecida no mercado, e a gente, né, ao longo dos anos, ela foi sendo melhorada, né, então ela integra em Power BI, tem inteligência com o próprio LinkedIn, né, então de trazer automaticamente alguns dados para facilitar o preenchimento, e a ideia é isso, né, eu chamo carinhosamente, né, a plataforma de Vinci Experience, né, que é de Leonardo da Vinci, né, ele é uma grande inspiração para Sim. mim, né, Já o assistiu o documentário Paulinho, dele? No já, Netflix? já, maravilhoso. Netflix não, no YouTube. Eu já vi no Sim, YouTube, já. sim, eu já vi todas os Todos. possíveis. Era fenomenal. É, fenomenal, assim, né, o cara das habilidades, É. né, então, assim, tinha uma visão muito diversa de mundo. E quando a gente coloca isso dentro de uma plataforma, ela cria realmente uma linha do tempo, né? Uhum. Então, de tudo que esse profissional já viveu profissionalmente e pessoalmente. Então, Pessoalmente, ou seja, até se ele fez uma aula de tudo yoga, vai entrar ali. vai entrar lá. Porque é exatamente essa riqueza de experiência que a gente pode ver ali uma possibilidade de desenhar uma nova carreira, Uhum. né? Então, é esse input muito rico de dados que depois a gente realmente analisa, né? Gera um relatório para esse cliente. Tem assim, né? A gente tem uma central tática de indicadores de carreira que foi, né, desenvolvida ao longo dos anos. E assim, são indicadores reais, né? Uhum. Então, quanto que você ganha, quais foram, né, todas as experiências que você teve, as empresas onde você passou, os cargos, as habilidades que você ganhou. E aí, então, a gente consegue montar um dossiê Uhum. completo, né? Assim, a gente tem um LinkedIn, tem um currículo, mas nada, né, tão profundo quanto poder usar, né, a plataforma e coletar Sim. todas essas informações. E Uhum. aí, baseado nisso, a gente monta esse design de carreira, né? Pensando em múltiplas carreiras, né? Qual o melhor caminho para esse profissional, olhando a habilidade dele, olhando não só procurar um emprego, né? Porque é fácil, né? Até procurar emprego, Uhum. né? E às vezes conseguir, mas realmente fazer boas escolhas, Uhum. né? Escolhas que são conscientes, né? Que você vai para uma
oportunidade, fala, faz sentido eu estar aqui, Uhum, né? Faz sim. sentido eu estar nessa empresa. Encontrar o propósito. Mais pra frente Isso. a gente vai falar de Jobcraft. Sim, vamos falar. O que eu acho muito legal do que você falou, e sempre quando eu tenho essas conversas, eu vou buscando algumas lições até que eu já vivi e o que eu posso trazer pro pessoal que tá ouvindo e assistindo a gente. Legal. Quanto à condição perfeita, muitas pessoas querem começar algo, mas sempre querem ter a condição perfeita. Então, eu preciso, no seu caso, eu acredito nessa ideia. E na sua cabeça eu tenho certeza que você já imaginava você ter uma plataforma. Já era na sua cabeça isso. Talvez a plataforma, vamos colocar em números aqui, custasse 100 mil reais a plataforma. Aí você, pô, 100 mil reais? Aí a pessoa fica presa nesses 100 mil reais. Ao invés dela começar no mínimo, que é o Excel, que é o que você começou. Sim, sim. Então, nunca existirá a condição perfeita Não. no empreendedorismo. Não. Todas as coisas que a gente quer começar, se você tem uma ideia, você faz com aquilo que você tem. Feito, melhor que perfeito. E Exato. através daquilo você vai validando e vai conseguindo fazer outras coisas. E Ah. acho que uma coisa importante é que, assim, a gente às vezes, eu falo isso muito pros meus alunos, né? A gente tem uma meta, que a gente quer ir do passo A, né? Do ponto A ao ponto B. A gente fica com tanta expectativa, é como se fosse um salto, né? Do A para o B. E, na verdade, são baby steps, Uhum. né? São micropassos que você vai dando nessa jornada e que esse caminho vai abrindo, né? Sim. Para você chegar nesse outro ponto. Então, é muito isso mesmo, de acreditar, né? Ter coragem, porque tem, né? Você vai ter que dedicar dinheiro, Uhum. né, para investir nessas pessoas e tal. Ainda no começo não é uma plataforma, né, cara, mas você vai ter que despender ali recursos. Então, dinheiro, energia e tempo, né? Eu vou contar um case meu aqui, acho que eu nunca falei nos Quantcasts. Eu, quando iniciei um dos meus primeiros negócios, foi uma agência de viagens. Eu não tinha dinheiro para começar. O que eu fiz? Eu consegui fazer. Eu já tinha montado a empresa, na época era só você montar um MEI da vida. Nem Sim, qualquer um fazia, né, naquela época. Aí eu abri um MEI, me cadastrei nas operadoras de turismo. Aí eu consegui fazer uma venda. A pessoa me pagou à vista. Eu nunca delícia. esqueço disso, ela me pagou à vista. Era 20 mil reais, ela me pagou à vista. Eu tinha um cartão de crédito com um limite alto. Aí eu fiz o quê? Eu comprei a viagem dela parcelada. Ou Sim, seja, eu fiz um fluxo de caixa. Ou seja, eu não tinha dinheiro pra fazer. Mas eu acreditava naquilo. E devido a essa condição que eu mesmo coloquei dentro da minha cabeça, que eu poderia fazer dar certo, eu fiz o negócio caminhar. Algumas pessoas, elas já chegaram até você e falaram assim, pô, você foi doida de largar o que você fazia? O que as pessoas falavam? Porque eu passei por isso. As pessoas chegaram pra mim e falaram, meu, você não tem medo de fazer essas coisas? Você não tem medo de largar seu emprego? O que as pessoas falavam pra você quando sim, você decidiu empreender? legal. A minha jornada, na verdade, para o empreendedorismo, ela foi acontecendo de forma como um desejo, né, de empreender, porque eu passei por um momento de uma demissão em massa em 2015. E era uma empresa que eu amava trabalhar. Sabe aquele lugar que você fala, eu vou ficar aqui até aposentar? Uhum. Essa era a sensação que eu tinha. E de repente, da noite para o dia, eu tava com uma caixinha, com um caderno, né? Não tinha mais nada, indo embora para casa. E eu já tinha. Chorou esse dia? Chorou? Todo mundo chorou, né? Porque pegou todo mundo de surpresa. Mas assim, até antes desse momento da demissão, eu já tinha ali um desejo de empreender, né? De fazer uma coisa diferente, muito mais assim, de aprender coisa nova. Acho que é uma coisa que me movimenta muito, Coisa né? nova. Que inclusive na DT Flex a gente tem a hashtag do Pratique o Inédito, né? Que é você se expor ao novo para ganhar novas habilidades. Então, isso sempre foi algo nato dentro de mim. Então, já vinha esse desejo, mas assim, a gente tava vendo coisas com moda, sabe? Com temas totalmente diferentes. Assim, não tinha, né? Eram oportunidades, a gente tava vendo oportunidades. E aí, nesse momento da demissão, eu falei, poxa, né? Se você empreende, tem um outro caminho, né? Ele não fica com uma sensação de acabou, e agora o que vai fazer? E aí, essa demissão me ajudou a fazer uma transição de carreira
E essa transição de carreira, né, com esse meu olhar de habilidades, que depois amadureceu essa minha ideia do empreendedorismo para ajudar pessoas nessa, né, com essa questão profissional. Sim. Até mesmo porque a minha formação original, eu sou bióloga de formação. E eu trabalhei em um monte de áreas diferentes, e quando eu fui demitida, eu já estava numa área comercial de marketing e comunicação, ou seja, totalmente diferente da minha formação. E é o fato de eu estar sempre acreditando muito, né, no que eu era capaz de fazer, acho que é muito de a gente bancar o que a gente é, Quando a né? gente acredita na É, gente mesmo é diferente, é, não é? é outra coisa. Quando Fala as assim, pessoas, eu não sei, mas eu aprendo, né? exatamente, Conta quando as comigo. pessoas me perguntam, ou perguntavam também, pô, você nunca pensou que não daria certo? Não, nunca passou pela minha cabeça que não daria certo. Na minha cabeça só tem um caminho, é dar certo. Sim, É algo que tem dentro de nós. Eu exato. não sei nem explicar. E é assim mesmo, é assim mesmo. E aí eu comecei, então, o fato, né, de ter dado certo esse meu caminho, né, de transição e de me libertar do que era a minha formação original, né, de quais eram os meus cargos, e sim olhar para as minhas habilidades, eu falei, poxa, eu posso ensinar pessoas a se posicionarem desse jeito. E começou ali, ajudando uma pessoa a fazer um currículo melhor, né, um LinkedIn, uma coisa muito tímida ainda. Mas a grande questão da minha jornada é que eu não larguei tudo no começo, né? Eu construí uma carreira múltipla, né? Então eu continuei no corporativo, né? Tenho 22 anos de experiência no mundo corporativo, em empresas multinacionais e nacionais, e fui crescendo no corporativo e montando a minha empresa, Uhum. né? Inclusive em 2019 a revista Você S.A. fez uma reportagem sobre profissionais que eram carreiras múltiplas, e eu fui uma das pessoas entrevistadas, né? De falar exatamente, né? Ó, a Marina tá no corporativo como executiva e tá montando a empresa Está dela e a empreendendo. plataforma de tecnologia. Uhum. Isso também, e eu sempre tive um olhar desse empreendedorismo de carreira com um olhar para o futuro. Sabe, Uhum. assim, não era só uma coisa, como eu te disse, né? Assim, não é só procurar um emprego e conseguir o agora. O que que vai acontecer no futuro, né? Eu sempre Sim. gostei muito dessa. Sempre gostei de robô, de essas coisas. Então é algo que Futuro, é, futurística, sempre total, futurística. sempre gostei. E aí isso fez então que eu construísse em paralelo essas carreiras. Hoje eu incentivo as pessoas a serem, né, multicarreira, usando essas habilidades. E o fato de eu ir crescendo no corporativo e crescendo na minha empresa, em um determinado momento, me permitiu falar: agora o meu ciclo no corporativo finalizou e agora eu sigo com a minha empresa. Uhum. Né? Então eu não tive esse choque, né, de larguei tudo e vou começar um negócio do zero, né? Quando eu fiz a transição, o meu negócio, a DT Flex, já estava muito madura, Sim. né? Então Uhum. isso também dá muito mais confiança, né? Uhum. Para que você possa ajudar mais pessoas, né? Em implementar aí de uma maneira muito mais assertiva, né? Tudo Sim. que foi construído ao longo dos anos. Você, né, nessa época que você trabalhava na empresa e você empreendia, a empresa que você trabalhava sabia que você. Sabia. Sabia, e isso tem várias pessoas que perguntam para mim, e assim, eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de trabalhar nessas empresas onde elas sempre me apoiaram, Uhum. sabe? Acho que faz muita diferença, né? Às Uhum. vezes tem alguns empreendedores que vão para alguma empresa e não podem, né? Sim. Ter essa atividade dupla, né? Fora, né? Isso. Uhum. Mas no meu caso nunca teve conflito de interesse, né? Eu atuava em áreas diferentes e eu sempre tive esse apoio, então isso foi muito legal, assim, sabe? Na própria revista Você S.A. ele fala sobre isso, Legal. né? Desse apoio da liderança para Uhum. que esse profissional possa se desenvolver, né, em outras áreas. Inclusive, eu acho muito legal, porque, inclusive, a Gabi tá até aqui com a gente. Ela, quando entrou com a gente, ela fazia faculdade de geologia. Geologia. E ela trabalha no marketing hoje. E ela se encontrou no marketing. No entanto, quando nós estamos dentro da empresa, é muito difícil a gente conseguir isso que você conseguiu. As empresas dificilmente apoiam uma Sim, pessoa que está empreendendo. sim, Porque, querendo ou não, a gente vai buscar aquilo que
nós seremos felizes. Exato, exato. E algumas empresas, de um modo, um pensamento muito retrógrado, É, querem prender a pessoa com que ela faça aquela atividade. Isso é. é muito ruim e que acaba tornando a pessoa insatisfeita onde É. ela tá. E tem assim, tem 2 olhares, né, então assim, a gente tá caminhando para uma nova economia, Uhum, né, então a gente tá vivendo a transição, né, da velha economia para a nova economia. Então essas empresas que apoiam, é bom para ela, né, porque assim, você vai ter um colaborador que é muito mais consciente, que vai estar lá engajado, né, então assim, em nenhum momento isso foi uma das coisas muito, assim, fortes do meu posicionamento. Então, assim, no momento que eu estava no trabalho, eu era 100% o que eu ia fazer do meu trabalho, ali do meu escopo, não tinha nada da DT Flex, uhum, entende? Então, sim. assim, eu nem responder aluno eu respondia, Uhum, sabe? Então, a hora que eu saía, aí era o momento, né, de eu virar a chave e ser a fundadora da DT Flex, uhum, né? Então, se sair um post durante o horário de trabalho, não era um post que eu fiz, era um post que já estava dentro de uma plataforma sim. automatizado que saía Não naquele horário. prejudicava você no que Não, você fazia. de jeito nenhum. Mas muito pela meu comprometimento, Sim, né? Então, você ser profissional. isso. E aí o fato de isso é bacana porque, voltando, né, da velha economia para a nova economia. Se você incentiva esse funcionário, né, esse colaborador, ele vai estar muito mais feliz, né, e Uhum, muito mais engajado, uhum, né, porque ele está ali por algum sentido, né, porque ele sabe que ele vai contribuir, ele sabe que ele vai ganhar coisas em troca. E além disso, fora ele vai estar ganhando habilidades que ele vai levar para dentro da empresa uhum, também, né? sim, uhum, Então, se eu melhoro alguma habilidade, por exemplo, de comunicação dentro da DT Flex, é a Marina que deu um upgrade nessa sim, habilidade. E isso vai comigo, né, para um fórum estratégico, para uma conversa com alta liderança, né? Então acaba sendo um ciclo virtuoso, virtuoso. É, né? De habilidades. sim. Inclusive, existe um conceito que eu gosto muito, que diz que não é a empresa que cresce, mas sim são as pessoas que crescem. Consecutivamente, Todo mundo cresce. todo mundo cresce. Vou Exato. somente fazer um resumo do que a gente falou até agora. Basicamente, hoje até os seus clientes, até para exemplificar aqui para as pessoas, são pessoas hoje que estão no mercado de trabalho. Sim, No caso, seus clientes são mais de multinacionais, mas a gente pode encaixar isso para um perfil. São pessoas que hoje estão insatisfeitas ou até então estão um pouco perdidas em relação ao que eu vou fazer. Porque hoje a gente vive num mundo com muita informação. é. E aí você fica meio perdido. Ah, eu vou ser geóloga, eu vou trabalhar no marketing. Eu vou fazer algum curso do chat GPT ou eu É, vou fazer moda? é, É muita coisa que tem hoje. sim. E esse direcionamento de carreira que você faz é extremamente importante. Então, eu lembro que você me falou que hoje as pessoas que buscam você são pessoas que muitas vezes estão naquele trabalho durante 3, 4, 5 anos, não tiveram uma evolução financeira Sim, e investiram muito dinheiro para estar ali onde estão e às vezes ganham a mesma coisa. E aí a gente entra no próximo tema, que é o ROI de carreira. O sim, quanto que as pessoas investem nelas, esperando que elas tenham um retorno e não tem esse retorno. Então, o ROI, lembrando, é uma sigla em inglês que traduzindo é retorno do investimento. Então, o é, quanto que você investe em um curso, às vezes um MBA que você vai fazer, um doutorado, algum curso que ele não traz um retorno financeiro para você em relação à evolução da sua carreira. No entanto, existem coisas que são intangíveis, que ela vai falar um pouquinho mais, que cursos que você faz para você desenvolver uma nova skill, uma nova habilidade, é que isso. acaba sendo intangível. Não, eu vou fazer um curso de oratória. Então, isso vai me permitir falar melhor com as pessoas, isso vai me dar uma nova skill, me dará uma nova oportunidade, conhecerei outras pessoas e com isso você consegue um novo trabalho, ou até mesmo da empresa que você trabalha, você consegue uma promoção. São coisas intangíveis. Explica um pouquinho desse ROI de carreira que acho que quando a gente conversou foi a coisa que eu falei assim, é verdade, existem tantas coisas, as pessoas estão perdidas É,
e elas precisam ouvir isso de uma profissional como você. Legal, legal. Eu gosto muito eu acho que assim, a gente tem tudo que a gente for fazer na nossa carreira e na nossa vida, ela tem que ser consciente e intencional, né? E muitas vezes na nossa carreira a gente só pensa aleatoriamente, sabe? Acho que você deu o exemplo do MBA e eu falo muito sobre Porque isso. tá na moda, né? Assim, eu vou fazer porque tá na moda. Tá na Tá todo moda, mundo quero fazendo. surfar na onda, né? Quero surfar a onda. Aham. E Então, não necessariamente vai ser a vocação da pessoa pra fazer aquilo. não, exatamente. Sempre tem que ter um olhar, né, para fora e para dentro, Uhum. né? Porque se a gente conseguir ter essas duas vertentes, eu consigo refletir o que faz sentido para mim, né, para esse mercado de trabalho. Então, assim, o que eu vejo, né, quem me acompanha nas lives e nas mentorias, eu vivo falando dos MBAs, porque quando a gente passa um tempo na nossa carreira e a gente vê que o negócio não tá indo, né? Então, assim, tô trabalhando, mas ainda não tive a promoção, ainda não me tornei um analista sênior, né? Ainda não sou um executivo, aí você fala, eu acho que eu vou fazer um MBA, né? Acho que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça é fazer um MBA. E assim, os MBAs são ótimos, né? Mas hoje existe tanta possibilidade de aprendizado, né? E até para que a gente consiga fazer um funil desse conhecimento e fazer boas escolhas, né? Porque muitas vezes a gente fala aleatoriamente, vou fazer um MBA. O que que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer gestão de projetos, gestão de pessoas. Porque eu gosto de pessoas, acho que eu vou fazer, né? Então, assim, acaba investindo sem parar para pensar, né? Por isso que eu gosto de falar do ROI de carreira. Uhum. Porque no momento que você só traz o ROI, já tem um peso, Sim. né? Acho que a gente já, retorno sobre investimento, vamos ver, né, se vale a pena ou não. E o ROI de carreira, ele pode ser usado, sim, né, com a conta mais básica que a gente está acostumado, né? Vou investir num MBA, né? Quanto que isso vai me dar de retorno em promoção, em outras experiências, em viagens que eu posso fazer dentro da empresa. Mas tem algumas coisas que são intangíveis, né? Então você pode investir num curso e vai falar, nossa, isso aqui vai me dar uma autoconfiança tão grande Uhum. que, né, ou vai validar um conhecimento que eu tinha, às vezes, na intuição, e agora eu vou falar, poxa, eu sei isso, né? Uhum. Então, a gente pode ter esse olhar, né, do ROI como um olhar de consciência para as nossas escolhas, que podem ser tangíveis, quando a gente fala nessa questão do retorno do dinheiro, né, do investimento, ou esse retorno em confiança, em visibilidade, em aumentar a minha empregabilidade, né? Que pode ser que você não tenha o retorno imediato, mas você vai ter, Sim, né, uma evolução uma pessoal. evolução. Exato. Igual a compra de uma ação, né? Igual a compra de Que uma ação. você vai vendo ela, né, se desenvolver ao longo do tempo, né? Já que a gente está no fórum das finanças, né? Uma coisa que eu lembro que você me falou quanto a essa questão do ROI de carreira, normalmente as pessoas querem alguma faculdade de referência para fazer algo. Eu vou fazer um MBA na FGV, porque é a FGV. E a pessoa vai gastar 60 mil reais em X tempo. Sim. Mas pela falta de conhecimento, ou não entender algumas coisas, ou então querer provar algo para alguém, que isso existe muito por conta da rede social, Sim. as pessoas desconhecem coisas tão boas quanto esse MBA e FGV, é um exemplo que eu tô dando, Sim. que tem um valor muito menor. Sim. Você me falou isso. Às vezes a pessoa vai fazer um MBA lá na FGV, custa 60 mil, mas tem o curso online de Harvard que é gratuito. Sim, sim, é. O que pesa mais, é FGV ou Harvard? Exato. É assim, na verdade, o que é o mais bacana do que a gente está vivendo agora? É essa quantidade de informações, né? E que ao mesmo tempo é muito legal ter uma quantidade, mas se você não focar, né, e não ter uma direção, você se perde, né? Um pouco eu vou aprender isso, vou aprender aquilo, cada hora você está num canto. Então, assim, existem sim, né, esses programas dos MBAs, né, da FGV, do INSPER, dessas grandes instituições,
Que aí, de novo, eles são ótimos quando você faz a sua escolha consciente, né? Uhum. Você vê, às vezes realmente vai ter algum profissional que fala, Marina, eu gostaria de vivenciar um ambiente FGV. Então, para mim, ia ser importante, né? Então, assim, é muito... Por isso que é o design, né? É algo que é Personalizado, é personalizado. pessoal, Não é é efeito pessoa. manada. É. Eu acho que a gente Uhum. acaba caindo muito no efeito manada na hora de escolher, né? O MBA. Então, esse exemplo que a gente tem essas instituições que a gente está acostumado, mas existem outras, né? Então, plataformas de aprendizado online que tem essas parcerias com universidades fora do Brasil, né? Como esse exemplo aí de cursos de lideranças de Harvard, e eu acompanho, assim, vários alunos meus que entram no processo e falam, eu vou fazer MBA. Eu falo, calma, vamos passar pela metodologia e vamos olhar o que tem hoje no mercado. E aí, de repente, eu tenho um aluno fazendo um curso de ESG em Michigan, tem uma outra aluna fazendo um curso de liderança online em Harvard, que ao invés dela gastar 60 mil reais, ela gasta ali R$ 1.000, faz um outro em outra, né, em outra... Porque às vezes esses cursos você tem o gratuito, sem certificado, e se você paga, né, você tem outros benefícios do certificado Aham. daquele curso. E aí você imagina, e sem falar nas visões, né? São visões totalmente diferentes. Eu acompanhei vários desses alunos fazendo esses cursos em universidades internacionais e, assim, os conteúdos são maravilhosos, né? Eu mesma já fiz esses cursos em faculdade de negócios da França, né? Sobre diversidade no trabalho, inclusão, que eu fiquei encantada. Então, assim, é legal a gente falar sobre isso porque tem muita possibilidade, né, de Uhum. aprendizado e a gente gastando menos, né, e podendo fazer mais também, né, fazendo até o nosso tempo render, Uhum. né, porque acho que a grande questão, às vezes, do MBA é a dedicação, né, às É. vezes os cursos são longos, Uhum. né, então talvez ali naquele momento você está muito mais um ajuste de carreira do que realmente se dedicar àquele tema, né? Mas se em algum momento você falar, não, eu preciso de algo mais aprofundado, aí o MBA com certeza vai ser uma boa opção. Sim, e talvez quando as pessoas fazem uma escolha errada, que vem a frustração dela por não conseguir ir para um próximo nível. Exato. Você tem algum dado que reflete isso, de escolhas erradas? Um exemplo, as pessoas que buscaram você até hoje, Sim. que fizeram. Eu tenho vários alunos, assim, que às vezes começam, falar, eu comecei um curso de gestão de projetos no INSPER. Uhum. E aí paga matrícula, começa, né, um, dois, terceiro mês e fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? Não era isso que eu queria, né? Ou alunos que percebem isso e já estão na metade do caminho, sabe aquela coisa de Sim, começo de faculdade que você fala, nossa, eu já vim até aqui, eu vou desistir? Não, agora eu vou até o vou final. até o final, É. né? Vou ter o certificado. Então, assim, tem muitas pessoas que acabam caindo nisso, né? Uhum. E aí termina, né? Não termina com aquela empolgability, né? Eu falo de empolgability, a gente tem accountability, né? Eu falo de Gostei. empolgability. Termina o curso sem empolgability, como que você Aham. vai se vender? Né? Como você vai ganhar visibilidade, aumentar sua empregabilidade, se ao invés daquilo te empoderar, né, e te encher de energia para você contribuir para o Drenou mercado, todas as energias acabou com possíveis. tudo. Aí o que aconteceu? Você perdeu dinheiro, tempo e ainda sua empolgability. Empolgamente. Essa eu não sabia, viu? Marina, e o que a gente pode falar de conceito eterno aprendiz e lifelong learning? Ótimo. Tem Esse, tudo a esse ver. daí eu gostei. É É, por isso que eu já puxei esse pra dar a é. sequência. Pessoal, vocês estão vendo que a Marina é uma fonte de conhecimento nessa área de carreiras. É imensurável. Ela tem muita coisa pra falar aqui. Eu acho que não vai caber dentro dessa 1 hora. Inclusive, já foi 30 minutos já. Pra você ter ideia. A gente chegou na metade, pelo menos. Vamos lá. É muito legal a gente falar sobre esse tema logo depois dessa questão aí do MBA, porque hoje, né, quando a gente fala desse profissional do futuro, a gente está falando desse lifelong learning, né, que é esse aprendizado ao longo da vida, né? Então é você saber que você vai aprender sempre, né? Então a gente veio muito num contexto de
estudar muito por um determinado período, né? Então, assim, estuda a vida inteira, faz faculdade, faz MBA e para, Uhum. né? Ou fica um tempo sem fazer, aí tem essa necessidade, vou fazer uma outra coisa para ver se dá um up, né, na minha Sim. carreira. Uhum. Então, o lifelong learning, ele vem para quebrar isso e falar, olha, você tem a possibilidade de ser protagonista da sua vida e ter uma postura muito mais ativa com relação ao seu aprendizado. Então, quando você assume, né, essa postura do lifelong learner, né, Uhum. você tá o tempo inteiro ali vendo o que faz sentido e é um aprendizado muito mais intencional, né, não um aprendizado por necessidade. Então, assim, eu vou fazer isso porque eu sei qual é o próximo passo. E a diferença, né, desse lifelong learning com o eterno, né, a síndrome do Eterno aprendiz. estudante, Tô sempre eterno, estudando. Aquela pessoa, não, eu tô sempre estudando. Mas vira, tem a intenção, né? Sem o porquê daquilo. vira a intenção e ele pode virar uma coisa de querer colecionar diploma, sabe? Uhum. E Sim. certificado. Uhum. E aí isso vira até uma obsessão de falar, eu vou fazer mais um, né? Uhum. Às vezes eu tenho pessoas que eu dou mentoria em outros programas, né? De liderança feminina, né? De mulheres e tal. E aí, às vezes, chegam mulheres para mim e falam, Mariana, eu tô no terceiro MBA. Né? Aí a gente senta, fala do ROI, né? Uhum. Já pensa em outras estratégias. Mas se a gente ficar nessa síndrome, né? Desse estudante eterno, a gente só vai ficar nessa necessidade que nunca tem fim, né? É o próximo certificado que vai me ajudar. Uhum. E aí, no final, você procrastina, porque você não aplica o que você aprendeu e tá sempre pagando o próximo curso. Sim. Deu para entender a diferença, Sim, né? sim. De um para o outro. E perdendo tempo. E perdendo tempo. E Uhum. dinheiro, Sim. né? Uma coisa é você viver com o propósito daquilo que você precisa aprender. Outra coisa é você estudar por estudar, porque você precisa colecionar Exato. diplomas, que é o que hoje a maioria acaba vivendo. Inclusive, até já puxando um gancho para o próximo tema aqui que a gente vai falar, que foi do Fórum Econômico, 44% das novas habilidades até 2027 ainda precisarão ser aprendidas, Sim. né? Das pessoas atuais no mercado. Até anotei aqui, 23% das profissões se modificarão. Por isso você foi uma visionária, né? Você já pensando que sempre no futuro, sempre vai ter essa questão aí que as pessoas vão precisar mudar e precisam fazer o tempo delas Exato, valerem. exato. É porque eu tive, acho que eu falo do visionária, né? Eu até coloco uma visionária do mundo do mercado. No meu resumo do LinkedIn eu falo isso. Porque eu sempre olhei as pessoas sem fronteiras, sabe? Como assim? Carreiras sem fronteiras, Ah, sim. né? Uhum. Então, assim, eu não sou o que eu me formei, né? Eu não sou o cargo que eu tenho, Uhum. né? Eu Eu entendi. sou tudo que eu aprendi e Uhum. consigo aplicar. Né? Então, acho que vem muito dessa visão. E o mercado de trabalho do futuro é isso, né? Uhum. É essa carreira sem fronteira, é você conseguir entender qual é o pacote de habilidades do Luiz e onde que ele pode contribuir, Uhum. né? Olha o tanto de coisa que a gente está sendo exposto todos os dias, né? Hoje a gente trabalha lá no corporativo, mas a gente aprende a fazer uma edição de vídeo, aí de repente já está fazendo mídias sociais, e já está fazendo escola de culinária, né? A gente pode estar Coisa fazendo, nada a ver. né, totalmente diferentes. E Uhum. todas essas habilidades, elas podem, no final, convergir, né, para um seu posicionamento ali. Uhum. Então, eu acompanho muito, né, todas as mudanças, né, do Fórum Econômico Mundial, que a cada, né, de tempos em tempos, eles vão lançando, né, quais são as próximas tendências, né? E, assim, as previsões tem essa questão que você falou, né, dos 44% das habilidades que um trabalhador hoje tem, vai ter que Aprender. aplicar o reskilling, né? Uhum. Reskilling é quando a gente requalifica, né? A gente aprende algo novo. Então, imagina, 44% é quase 50%. Metade. Né? Metade de mim eu vou ter que aprender outra coisa. É muita Reaprender, coisa. né? Exato. Aprender é uma coisa nova. Uma coisa nova, É. uma coisa nova. Então, esses números, né? Tem assim números de que 83 milhões dos empregos vão acabar
enquanto 69 milhões de empregos vão ser criados, né? Até 2027, 43% das atividades dentro das empresas devem ser feitas por máquinas, né? Então, 43%. 43. Então, a gente está falando de 43 máquinas, 53 humano. 57. 57 humano. Eu sou bom de matemática. É. Eu também sou, né, gente? Acontece. Então, é um número muito alto, Uhum. né? Então, a gente precisa estar de olho nisso, porque no momento que muda essa dinâmica dentro do trabalho e cada indivíduo tem mais consciência do que pode contribuir, você fala, opa, eu posso ir para essa atividade, né? Eu Uhum. posso fazer isso porque eu sei que eu sou bom nessa área, né? Um Uhum. pouco do bancar, né? Quem a gente é. Sim, quem a gente é. Então, isso facilita muito, né? Vai facilitar muito, se cada um tiver essa consciência, né? Nesse mercado, para não simplesmente ser jogado, às vezes, numa área que não faz mais sentido e vai drenar a sua energia, né? Ao Uhum. invés de te impulsionar para crescer e usar todo o seu poder criativo. Sim. O seu conceito de profissional sem fronteiras, ele acaba, querendo ou não, desafiando um pouquinho o mercado, porque são criados rótulos, né? Sim, Então, todas sim. as profissões acabam tendo o seu rótulo. Ah, É. eu sou médico, eu sou advogado, eu sou não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquilo. Que acaba indo de desencontro com o seu conceito. Eu, quando tinha minha corretora de seguros, e tenho até hoje, quando eu comecei, eu olhei pra mim e eu falei, eu não sou um corretor de seguros. Porque o corretor de seguros, ele me remetia a pessoa que ligava para minha mãe uma vez por ano e eu ia lá para renovar o seguro do carro. No entanto, quando eu sentava com uma pessoa para falar de seguro, eu não falava de seguro, eu falava da vida da pessoa, eu abordava outras coisas, descobria necessidades dela. Eu falava, pô, isso aqui é para você, isso aqui não é para você. Eu falei, meu, eu não sou um consultor, eu não sou um corretor de seguros, eu sou um consultor de negócios. E aí eu Sim. passei a me posicionar de uma forma diferente. É. Quando as pessoas me perguntavam, você é corretor de seguros? Não, eu sou consultor de negócios. Eu percebi que tinha algo que eu falava que era diferente, soava diferente para a pessoa. E isso, querendo ou não, me dava poder, que é aquilo Sim. que você falou. Quando a gente tem, a gente banca a gente mesmo, a gente sabe das nossas habilidades, isso dá poder pra gente poder Claro. fazer negócios e avançar Exato. na nossa carreira. Exatamente. E acho que a gente falou, né, nas nossas conversas sobre profissional slash, né? Inclusive, até o Era para dos próximos, aí, mas pode seguir. Que o profissional slash, na verdade, é uma autora, né? Que ela é autora do livro Uma Pessoa, Várias Carreiras, né? Tem o título em inglês. E ela usa essa questão do profissional slash, porque o slash é a barrinha, né? É a barra, é o nome em inglês, né? Sim, sim. Então, Que o Slash é a barra, assim, entendeu, pessoal? Não é o isso. Slash, o guitarrista, apesar que ele é bem versátil. Eu gosto de guitarra, rock. Não, é o slash mesmo. Então, eu sou médico, slash guitarrista, slash tatuador, slash, né? Então, assim, a gente pode ser isso, Uhum, né? A gente pode, sim, seguir uma linha muito mais de especialista, mas a gente tem hoje a possibilidade e acho que a gente tem uma necessidade, né? As uhum, nossas gerações, né, e daqui para frente tem uma necessidade de conhecer coisas novas, de fazer uhum. coisa diferente, né? Então, apesar de hoje esse conceito parecer, né, muito visionário e falar tá muito fora, né, do mercado, mas esse desenho do mercado de trabalho do futuro, ele muda mesmo, né? Ele vai permitir que esse profissional seja mais flexível, né? Uhum. Que ele ofereça o serviço dele de um jeito diferente e não só nesse modelo tradicional, né, fechado, Uhum. né? Um pouco de ter essa flexibilidade, de ter contratos de trabalhos diferentes, né? Imagina, Sim. trabalhar por projeto. A gente, não sei se você já viu algumas matérias que estão contratando CEOs por projeto dentro Não, da não vi empresa, isso. Que legal. né? Então, assim, eu tenho um problema X, eu tenho esse cara que é especialista, eu contrato ele como CEO por um determinado tempo. Por um ano, por exemplo. Né? Não sabia disso. É. Que legal.
Então, é uma mudança, Uhum, né? Lógico, ela não vai acontecer da noite para o dia, uhum. né? Lembra dos É, baby steps. steps. Mas a gente vai ver tudo isso acontecer, Uhum. né? E aí, querendo ou não, a gente consegue usar o que de melhor cada pessoa tem. Porque nessa Exatamente. questão do Slash, o Slash ele tem a ver com carreira pixelada ou... Na verdade, eles acabam, são conceitos diferentes, Uhum, né? Esse é desse conceito dessa autora. A carreira pixelada, ela traz muito um olhar da força de trabalho, né, para esse mercado de trabalho do futuro. Então, é você, ao invés de ficar lá no seu modelo CLT, né, das 8 às 6 da tarde, você começa a ter essa maior flexibilidade de atuação. Então, eu eh, ofereço participo de um projeto na DTFlex, faço um outro projeto com o Luiz aqui pode. na Quant, vou fazer um freela em outra coisa, né? Então, Uhum, assim, eu tenho por isso que fala de carreira pixelada, né? Porque você tem ali atuações pequenas, né, em diversos lugares. uhum, Né? Então, traz essa flexibilidade. A gente não sabe como é que vai ser uhum. isso para frente, porque tem todas as questões trabalhistas, né? Como é que vai funcionar. Sim. Mas é um desenho interessante, Uhum. né? E que se conecta com essa mudança do mercado. Conceitualmente é diferente. Então, o pixelado do profissional Slash. No entanto, é É, muito é parecido. muito É parecido, muito porque o parecido. pixelado ele vai muito nessa força de trabalho, né? De você estar em vários lugares diferentes. O Posso trabalhar em Slash 3 empresas. pode Três trabalhar em três empresas, empresas. porque eu tenho 3 habilidades diferentes. Isso. E aí, o Slash, nessa eu sou médico, No outro eu nessa sou eu sou tatuador. isso, na outra eu sou guitarrista, né? No final acaba. Porque tudo isso é desse profissional mais versátil, Uhum. né? Usando o que ele tem de melhor, né? As melhores habilidades. E agora, conversando com você, eu vejo isso acontecendo por conta da inteligência artificial. Sim. Ela vai simplificar tantos processos, que tem coisa que o humano não precisará fazer. É, Logo, ele terá mais tempo. Logo, ele poderá usar outras habilidades dele para fazer outras coisas. exatamente. Não tinha parado Exatamente. pra pensar nisso. E aí abre espaço para fazer coisas diferentes. Eu posso, ao invés de ter um colaborador só trabalhando 8 horas, eu posso talvez ter dois trabalhando 4, Uhum. né? Movimentar, até ajudar no desemprego, né? As pessoas Por acham que exemplo, a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas. Muito pelo contrário, ela vai empregar pessoas, né? ela pode empregar Exatamente pessoas. por conta É, é. dessa linha do que você E tá que tem falando. uma linha mais positiva, né? Hum. Tem gente que tem olhares meio apocalípticos, né? Vai acabar com tudo, Acabou o humano, né? seremos Não, eu acho que substituídos, seremos de nós. como bióloga de formação, né, e conhecendo a natureza, a gente sempre vai se adaptar, né? E a Uhum. gente sempre vai se adaptar para o melhor, né? O que tiver aqui, né? Para a gente fazer, ir atrás de boas condições, né? Então, naturalmente, acho que a gente, tendo essa consciência, a gente vai conseguir fazer movimentos mais positivos, né? E Sim. aí, liberando tempo, você pode ter qualidade de vida, né? Hoje a gente vê aí esses índices altíssimos de Ansiedade, burnout, depressão. pessoas já trabalhando no limite do limite do limite. Até porque Então, nós somos novos como sociedade, se pararmos para pensar. sim, 1900 veio a era industrial, a gente está em é, 2023, vai 120 anos é, de existência na força trabalhadora. é, Então, é, somos muito novos, é tá, muito tá novo. tudo começando ainda. É, Tem muitos paradigmas a serem quebrados, tem muita coisa ainda para ser construída. Enfim, é uma é. série de coisas. Tanto é que, anteriormente, se a gente voltar, acho que uns 5 anos, não se falava tanto em depressão, ansiedade e burnout. Não. Não se A falava. própria pandemia, né, ela É. descortinou muito esse tema. E é importante a gente falar sobre isso, né? Uhum. Porque as pessoas estão colapsando, né? Estão sofrendo muito. E acho que você falou, né, desse período pequeno, né, dessa transformação do trabalho. Então, assim, quando começou, né, a gente for olhar historicamente,
vou dar um overview muito rápido, mas assim, a gente começou trabalhando 6 dias na semana, Uhum. né? Depois de algumas décadas, teve uma luta para trabalhar 5 dias, que é o que a Uhum. gente tem hoje. E agora a gente está acompanhando 4 o dias. impacto, né? O piloto global, né? Do 4-Day Week, Uhum. né? Que são 4 dias. 4 Então é dias. legal você ver É isso, muito né? legal, Que né? vai tendo esses saltos, né? Na própria humanidade, e vai falando, opa, tem mais coisas que a gente pode fazer, Uhum. né? Ao invés de só trabalhar, né? E ganhar produtividade, né? Porque os estudos são bem positivos, né? Com relação a esse piloto. Eu tô lembrando aqui um meme que eu vi falando assim, pô, a gente trabalhava 6, aí passou a ser 5, agora 4. Vai chegar o dia que eu não vou trabalhar? Que eu vou ganhar dinheiro sem fazer nada? Vamos ver, vamos esperar. E aí, não mudando de assunto, mas dentro do contexto, a gente vai falar um pouquinho de Job Craft. Craft. Isso. Queria que você Eu, dissertasse com a sua sim, especialização toda, seus sim. conhecimentos, porque tem a ver com propósito. Tem a ver com sentido no É. trabalho. Então, assim, esse termo ele foi criado por 2 professoras americanas, uma professora da Yale School e uma outra da Universidade de Michigan. E elas acompanharam um estudo de uma equipe de limpeza de um hospital. Então, elas pegaram 2 grupos. Então, um grupo que fazia a limpeza do hospital, só que não gostava, trabalhava insatisfeito, esperava dar 6 horas para ir embora Fazia ali pelo horário e pelo e dinheiro. esperar o salário no final do mês. E um outro grupo que acreditava que o trabalho que eles faziam dentro do hospital era parte do processo de cura dos pacientes. Ou seja, eram 2 grupos separados Fazendo e esses 2 grupos faziam o exatamente. mesmo trabalho, que era da Exato, limpeza. exato. E aí eu fico, quando eu ouço esse estudo, eu fico, sabe assim, arrepiada, porque é isso, né? Uhum. Assim, o trabalho ele tá muito conectado com o sentido, né? Então, essas 2 professoras, elas começaram a estudar mais esse segundo grupo. Uhum. E aí eles foram vendo que esse job crafting é esse redesenho, né, da sua atividade. E ele te ajuda a ter uma conexão afetiva com o seu trabalho, né? Então, Hum. olha que bonito falar, né? O segundo grupo, ele estava satisfeito e feliz de trabalhar porque ele acreditava que o que ele fazia era parte do processo de cura dos pacientes do hospital, Sim. né? Assim, é uma virada de jogo. De jogo. Uhum. Total, né? Então, no momento que a gente vai começar a ter um olhar mais aprofundado para essas atividades, o job crafting é legal porque você vai personalizando um pouco mais essas experiências de trabalho, né? Acho que essa que você contou do corretor de seguros é muito job crafting, né? Você Muito. deu outro sentido, Sim. porque você entregava coisas a mais, Uhum. né? Eu tenho uma história que eu conto de um cara que vendia geladeira, Uhum. né? E ele falava, mas vender geladeira não é um cargo tão legal, né? Porque a gente se conecta, eu falo, né, da gente se libertar dos cargos, mas a gente se conecta com os cargos também, né? Se a gente tem um cargo bonito, né? No cartão de visita, você fala, nossa, que chique, né? Vou até mostrar para minha mãe que ela vai ficar orgulhosa de mim. E aí, esse vendedor de geladeira, quando ele gostava do trabalho dele, mas o nome do cargo não era legal. E aí, num determinado momento, ele falou: eu vou começar a me apresentar como um consultor de equipamentos refrigerados. Mudou totalmente. Total. O nome ficou chique. Ficou, ficou chique, né? E assim, não mudou nada na carteira de trabalho dele, Uhum. mas para ele, internamente, né, fazia muito mais sentido com o trabalho que ele fazia. Então, olha que bonito, né? A gente trazer sentido para o que a gente faz e redesenhar de uma maneira especial, né? E eu gosto de falar do job crafting, de você entender o conceito e aplicar na sua vida até antes de você fazer uma transição de carreira. Porque às vezes você tá ali naquela carreira que só precisa fazer esse ajuste de Uhum. sentido, sabe? Recuperar alguma coisa que foi perdida no meio do caminho. Sim. E aí você fala, eu tenho alunos, sabe, que chegam e falam, quero largar tudo.
quero um negócio novo. Aí a hora que a gente analisa todos os dados lá na plataforma, aí fala, não, eu amo essa área, eu vou continuar, só que eu vou continuar com um olhar diferente Uhum. e com um posicionamento diferente, né? Então tem essas duas possibilidades de te resgatar, né? Resgatar o seu sentido dentro de algo que você já faz, ou simplesmente falar, não tem sentido, eu vou buscar num outro caminho, Uhum. Você se né? considera uma psicóloga e coach ao mesmo tempo? Não, porque na verdade, assim, o design é diferente, né? Mas assim, ao longo dos anos eu fui aprendendo muitas coisas, né? Fazendo algumas formações, mas eu gosto muito, né, dessa área do ser humano, né? De falar, eu gosto de filosofia, eu gosto de Uhum. história, né? Acho que isso também me conecta muito com a arte, né? Com a Sim. cultura. Eu falei de Leonardo da Vinci. Então, é algo que é natural, assim, que eu vou aprendendo, né? Das nossas virtudes, dos nossos valores, né? Coisas que a gente aprende muito em filosofia. Acho que talvez o que eu fale é muito mais filosofia do que psicologia. Quanto tempo já tem a DT Flex? Ela vai fazer 5 anos agora, Uhum. no segundo semestre, mês que vem, Que legal. em agosto. E o legal do seu trabalho, que ele possibilita você trabalhar de qualquer lugar Sim, do mundo, porque a pandemia acabou trazendo o essa trabalho possibilidade, né, remoto. para as pessoas. É. Então você atende pessoas do Brasil inteiro e que, querendo ou não, você acaba tendo uma certa qualidade de vida morando aqui em Natal, Claro, né? exato, exato. E isso foi uma das possibilidades também, né, ao longo do tempo, de trabalhar em lugares, né, em estados diferentes, né, Hum, vivenciar outros culturas. ambientes, E tanto a minha vida corporativa me permitiu isso, Uhum, e hoje, né, e já era um desejo meu lá, né, até antes de empreender, de ter essa liberdade, né? sim. Muito antes de pandemia e de Uhum, trabalho remoto, né? Então, isso é legal. legal, a gente pode ir criando, né? O que a gente deseja, é de verdade, né? Que Uhum, a gente pode criar a nossa sim. oportunidade. Marina, queria agradecer você. Estamos chegando no fim aí do nosso QuantCast. Para mim foi um prazer tê-la aqui. Eu acredito que foi um dos melhores que a gente gravou até agora. Muito conteúdo. Queria que você deixasse seu arroba do Instagram aí pra galera seguir você. Claro, claro. Obrigada, viu? Adorei conhecer todo mundo daqui. Obrigada pelo acolhimento. Então, nas redes sociais, no Instagram, @Marina Quaglio. Vocês vão ver, a maioria das minhas redes estão com o meu próprio nome. Então, a gente está aí no Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, TikTok, que está em todas. Mais Instagram e LinkedIn, a gente está sempre ali com lives, então é legal para acompanhar, né? Apertar o sininho para receber as notificações. Mas é isso, aí de lá também contem comigo aí pra gente trazer novas visões para o mundo do trabalho. Show. No TikTok tem dancinha? Não, não Não tem. tem dancinha, então. Não tenho nada contra as dancinhas, eu não faço dancinha, não. Pessoal, então é isso. Muito obrigado a todos. Esse foi mais um Quantcast com a Marina. E com certeza ela voltará em breve com mais conteúdo. Muito obrigado a todos novamente. Até mais.